Eu sou Gustavo Santana, tenho 24 anos, sou produtor audiovisual há mais de 7 anos. Eu comecei no audiovisual desde muito cedo, por influência do meu pai, que sempre mexeu com rádio, então comunicação acaba que tá no sangue da família, assim, eu poderia dizer. Então, desde muito novo, sempre fui incentivado a aprender um pouco sobre design, sobre a arte no geral, e acabou que a com o qual mais me identifiquei foi com produção audiovisual, produzir vídeos. Bom, no começo é sempre muito complicado, os desafios são muitos, especialmente produção audiovisual, que querendo ou não precisa de muito equipamento. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis com o celular, né? Mas lá antigamente não era tão fácil assim, precisava de uma câmera para começar a produzir. E logo no começo eu não entrei de cara em produção de vídeo. Comecei mais com fotografia e com o tempo dentro daquilo, pela fotografia eu já tinha câmera, né? Essa câmera já fazia vídeo. Comecei a experimentar com essa parte de produção de vídeo e acabei gostando mais da produção de vídeo em si do que da fotografia. Tanto que é o que eu faço atualmente. Querendo ou não, as primeiras produções são mais complicadas, você não tem tanta experiência nem tanta referência. Acaba sendo um resultado que talvez te agradasse na época, que hoje em dia você olha e já não acha algo tão legal, mas é parte do processo. Se você não começar, você não vai evoluir nunca, né? Os desafios da profissão são vários, como a questão de equipamento, a questão de entender o que precisa ser feito, compreender principalmente o que as pessoas gostariam de assistir. Leva muito tempo para você começar a produzir vídeos e de fato começar a produzir vídeos bons, entendeu? Uma vez que você começa, para você aprender o que funciona, o que não funciona, o que você tem que fazer ou deixa de fazer, é um grande desafio. Até porque, querendo ou não, com uma câmera na mão, com alguém para falar, você consegue fazer uma infinidade de coisas. Mas dessa infinidade de coisas, o que é interessante de fato fazer, entendeu? E muitas das vezes você tem que registrar o que está acontecendo, mas como saber qual é a melhor forma de fazer isso, entendeu? São todas coisas muito complicadas que levaram tempo e amadurecimento para entender de fato e definir o próprio estilo, assim, isso leva tempo e foi um dos maiores desafios. E também teve o desafio da idade, eu comecei muito novo, especialmente quando você quer fazer algo como profissão, a idade conta muito. E quando você tem ali seus 16 anos, é difícil ser levado a sério. Então foram alguns dos desafios que eu tive que percorrer para chegar onde eu tô hoje. Eu acredito que eu descobri que isso era de fato o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de levar como profissão, pela própria questão do consumo. Eu sempre consumi muito vídeo, eu sempre assisti muitos vídeos dos mais diversos tipos. Quando eu era mais novo, sempre assisti muito documentário, até para entender muitas coisas. Quando eu fiquei mais velho, assisti muito vídeo no YouTube, muitos filmes. E isso foi se tornando parte de quem eu sou. E quando você consome muito de algo, é natural que você queira produzir daquilo também. Então, eu acho que parte daí essa questão dessa vontade de produzir vídeos. É algo que eu gosto de ver, então também é algo que eu gosto de produzir. Então, com o tempo, é natural que você veja as histórias que te cercam e sinta a vontade de contá-las você mesmo. Então, acho que muito da minha inspiração parte daí. Ver o que está no nosso cotidiano, ver o que muitas pessoas têm a dizer e desenvolver a maneira, através do vídeo, de fazer com que isso seja expresso, entende? Que essa mensagem, essa história seja passada. Eu acho que eu comecei de uma maneira natural, assim, talvez pelo meio onde eu estive inserido quando mais novo, eu acabei começando de uma maneira tão natural, assim, surge a partir da necessidade. Uma coisa que me empolga na hora de trabalhar é justamente testar ideias novas, ver conceitos diferentes e tentar aplicar a nossa realidade. Muito do processo criativo, assim, é pegar duas ideias diferentes e juntar para ver se funciona. E eu acho que das coisas que mais me empolga é isso. Tentar fazer o diferente, fazer o que ninguém nunca fez ou trazer para dentro da nossa realidade o que ninguém nunca fez.
seja um estilo de vídeo, seja um tema que nunca é abordado e, principalmente, trazer visibilidade àquilo que muitas vezes não é visto ou trazer um pouco de glamour para aquilo que é ordinário. Tem muita coisa que a gente acha banal, que faz parte do dia a dia, que a gente se acostuma a ver todo dia, que quando você olha através da lente de uma câmera, quando você traz um olhar diferente para aquilo, aquilo se torna mágico, entendeu? Além da capacidade de registrar os momentos, é de fato o poder de contar uma história que vai ficar gravado ali para o resto da vida. Dos trabalhos que eu realizei, um dos que eu acho que é mais interessante, até porque é dos que tem mais peso, foi um documentário sobre a história de Mojuí. E realmente pegar um documentário inteiro, de mais de 1 hora para produzir, é um desafio, assim, muito grande. Além de ser um estilo que eu sempre consumi, sempre gostei de documentário, então produzir um eu mesmo, obviamente com a ajuda de diversas pessoas, mas estar ali como diretor de fotografia e meio que fazendo a coisa acontecer, tem um peso especial, assim. E especialmente essa parte de mostrar que a gente que é daqui, do interior, do meio da Amazônia, também tem a capacidade de produzir coisas belas e contar as histórias que precisam ser contadas. Como eu estava dizendo que eu sempre consumi muito desse tipo de conteúdo, muito de vídeo, eu sempre estive muito mais preocupado com a história que está sendo contada. As pessoas costumam achar que inspiração é algo que vem do nada, que simplesmente acende uma lâmpada na sua cabeça e você olha e diz, não, agora eu tenho a ideia, vou fazer isso. E pelo menos comigo não funciona assim. Eu sou muito processual, então geralmente a demanda vem primeiro. Então eu preciso produzir um vídeo sobre isso, eu preciso falar sobre tal produto, sobre tal empresa. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso de uma maneira que funcione com a comunicação de quem está me contratando? Então, realmente, minha inspiração parte do processo de observar referência, buscar referências tanto no nicho que eu estou atuando, quanto em outros. Muitas das vezes, as inspirações acabam partindo de lugares inusitados. Por exemplo, você pode pegar a inspiração de um filme, você pode pegar a inspiração de um livro e transformar isso para o seu vídeo. Eu sempre me inspirei pelo trabalho de outros artistas. Nem sempre pessoas que estão produzindo vídeo. Muitas das vezes, a gente pega uma inspiração na fotografia, a gente pega uma inspiração na música, especialmente capa de álbum, tem muitas coisas interessantes. Às vezes em games também tem muita coisa que a gente vê que é basicamente como se fosse um filme, né? E filmes, de fato, não podem ficar de fora. De fato, o processo de consumir conteúdo abastece a minha cabeça, assim, e ali as coisas vão se ligando e dali eu vou formando ideias e formulando propostas e inventando certas coisas para fazer, assim. Às vezes a pessoa não nota diretamente, mas algo que o cara tá fazendo é inspirado num filme que ele assistiu, num jogo que ele jogou. As pessoas muitas das vezes não têm noção do processo que é para produzir um vídeo, ainda mais que a gente consome isso o tempo inteiro e mesmo quem é um blogueiro que faz o vídeo direto no celular e às vezes publica direto stories que já está gravando, mas existe todo um processo de pensar o que vai ser falado, que no caso seria a parte de roteiro, mesmo que você não escreva ele no papel, mas é um roteiro, a parte de gravação em si, a edição até a publicação. São todos processos que estão envolvidos nessa parte de produzir um vídeo que vai ser consumido. É até engraçado porque às vezes a gente demora horas para produzir algo que vai durar 30 segundos. Então, produção audiovisual acaba sendo algo muito mais demorado, algo muito mais difícil do que as pessoas acham. E muitas das vezes as pessoas acham, não, é só gravar, e não é, tem todo um processo, tanto antes quanto depois da gravação, para garantir que o resultado vai ser bom. Se tem uma coisa que eu aprendi como produtor audiovisual e que vai além do trabalho, vai para a vida assim como um todo, é uma lição que eu tirei da profissão, é a questão de ser intencional. Quando você vai produzir um vídeo, você precisa ser muito intencional com tudo que você faz. A roupa que a pessoa veste, o jeito que ela gesticula, a forma quando você enquadra
tudo isso tem que ser intencional com a história que você quer passar. E eu sinto que na vida isso também é verdade. Os seus hábitos, os lugares que você frequenta, as pessoas que estão ao teu redor, tudo isso precisa ser intencional, tem que ser de acordo com o teu objetivo. Então, parar um pouco e pensar antes de agir. O cenário audiovisual vem mudado e eu tento acompanhar as tendências não só daqui como de fora, e eu tento sempre trazer novidades para o cenário aqui. Tento fazer com que a nossa cultura seja mostrada e se desenvolva por meio do audiovisual, que é a minha profissão. Então, eu tento sempre trazer o maior nível de qualidade, trazer uma linguagem diferente, fazer as coisas de uma forma diferente e, de fato, elevar o nível da produção local. Não só agora, como no futuro. Daqui a mais alguns anos, eu quero que o meu trabalho esteja cada vez mais presente, cada vez mais em visibilidade justamente por causa disso. Eu quero que nossa cultura, que nossos negócios, que nosso jeito de ser seja mostrado, tanto para quem está aqui e não conhece, quanto para o mundo, da maneira mais bela, mais poética e mais bem feita possível. Para fazer com que isso aconteça de maneira saudável, a gente precisa desenvolver não só a gente, como outras pessoas. Já tem algumas pessoas com as quais eu trabalho e com isso elas vão aprendendo, seja o cliente que vai aprendendo os trejeitos de como gravar, seja as pessoas que trabalham ativamente com a gente, mas de fato, cada dia que passa, o que eu mais sinto vontade é de ensinar e fazer com que as pessoas saibam também se expressar através das artes, especialmente o audiovisual. O cenário audiovisual mudou muito nos últimos anos no mundo e isso é refletido na nossa região. Antes você não tinha tantas pessoas ativamente trabalhando com audiovisual e tendo disso como profissão. Hoje em dia você vê tanto blogueiras, humoristas, pessoas que trabalham com produção de vídeo. E isso é um mercado em ascensão que, uma vez que começa a se desenvolver, não tem volta, assim. Cada vez mais as pessoas vão requerer esse tipo de serviço e cada vez mais vão ter pessoas atendendo esse tipo de serviço. E dá de notar a diferença de como era alguns anos para cá. Hoje em dia todo mundo, quem é dono de negócio principalmente, mas quem não é também, vê a importância de falar com a câmera, gravar seus stories, postar um pouco do dia a dia e de produzir conteúdo audiovisual, seja ele do mais simples, seja ele do mais bem produzido. E de fato isso vem se tornando a maneira como as pessoas se comunicam. É como você fala no dia a dia, você quer conversar com as pessoas, você acaba não mais fazendo um convite 1 a 1, você posta um convite para algo que você vai fazer, você conta como tem sido o seu dia. Muitas vezes a gente vê pessoas usando a rede social até como diário, né? E aí você vê uma evolução da forma como a gente se comunica de fato. Hoje em dia a gente se comunica com naturalidade através do vídeo. O mercado audiovisual está em ascensão e só tem crescido e vai crescer cada vez mais. Isso quer dizer que existem muitas oportunidades. E hoje em dia a porta de entrada é bem maior, é bem mais fácil. Hoje com o celular você já consegue produzir tudo que é necessário para o que você vai fazer no dia a dia. Dá para você obter clientes trabalhando só com o seu celular. Tem muita gente que faz isso aqui. Não é algo impossível como se pensava ser antigamente. Então, para quem vai começar, primeiro, saiba que é possível, basta ter determinação e buscar sempre estudar e entregar sempre o melhor de si. Isso é o que, com o passar dos tempos, você vai chegar onde você quer chegar.